Bom dia, meus amados. Aqui está falando o professor Mateus e hoje é o nosso último dia de leitura do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos expor o 10, o 11 e o 12. Espero que você tenha feito uma boa leitura, que você tenha aproveitado desse livro cheio de conselhos sábios, cheio de reflexões reais que trazem para nós uma perspectiva realista da vida, às vezes um pouco fatalista, mas todas elas nos conduzindo a um pensamento que com certeza nos conduzirá à sabedoria. Hoje, como eu disse, vamos expor o 10, o 11 e o 12, então vamos lá fazer o resumo deles para depois a gente pegar aqueles textos que se destacam. O capítulo 10, Neste capítulo o autor apresenta uma série de provérbios e a observação sobre a sabedoria, a tolice e o comportamento humano. O autor contrasta a sabedoria com a tolice, enfatizando como uma pequena tolice pode arruinar a reputação de uma pessoa que é conhecida por sua sabedoria. Ele também critica os líderes imprudentes e injustos, alertando sobre os perigos de ter pessoas incompetentes em posições de autoridade. O autor oferece várias metáforas para ilustrar a importância de uma abordagem sábia à vida e como a tolice pode levar aos resultados desastrosos. No capítulo 11, o autor aborda a importância de ser generoso, confiar em Deus e aproveitar as oportunidades da vida. O autor incentiva a generosidade e a ajuda ao próximo. Enfatiza que aqueles que semeiam bondade e justiça colherão os frutos dessas ações. Ele fala sobre a incerteza do futuro e como não podemos controlar todos os aspectos da vida. Por isso é importante confiar em Deus e lançar nossos cuidados sobre Ele. O autor encoraja a alegria e a vivacidade da juventude, mas também adverte sobre a necessidade de prestar contas a Deus por nossas ações. No capítulo 12, esse é o capítulo final, o autor oferece uma visão poética da velhice, morte e a importância de temer a Deus. Ele descreve poeticamente o processo de envelhecimento e a diminuição das capacidades físicas e mentais. O autor usa várias metáforas para retratar a chegada da velhice e a proximidade da morte, como o sol se escurecendo, a chuva voltando à terra e o corpo retornando ao pó. Ele conclui reafirmando a importância de temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois, em última análise, essa é a essência da vida e o propósito da existência humana. O livro de Eclesiastes termina com uma mensagem de que toda a vida humana é passageira e o propósito real da existência é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Essa visão poética e filosófica oferece uma perspectiva única sobre as questões fundamentais da vida e convida os leitores a refletirem sobre suas próprias jornadas e relações com o divino. Agora vamos lá para o texto. Hoje eu vou fazer uma mescla de leitura. Vou estar lendo algumas vezes na revista atualizada, mas a maioria das vezes na versão parafraseada da mensagem que eu acredito que você já tenha lido em uma versão comum. Então eu quero te dar uma perspectiva diferente de Eugene Peterson a respeito do texto e eu creio que vai ser muito enriquecedor. O capítulo 10 começa com um texto que para muitos é conhecido, que diz: como uma mosca morta faz cheirar mal o frasco de perfume, uma pequena tolice estraga muita sabedoria. Na versão revista atualizada ela está assim, qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Ou seja, está dizendo que um pouquinho de tolice estraga toda a sabedoria e honra. Assim como uma mosca, se pousar no perfume, ela estraga o perfume. O 4 vai dizer assim, eu acho maravilhoso esses conselhos de Salomão. O 4 vai dizer assim, se um soberano perde a paciência com você, não entre em pânico. Reagir com serenidade acalma o indivíduo mais cheio de raiva. Nós vamos ver lá em Provérbios que a palavra branda acalma o furor. Então se alguém for um superior, for arrogante ou falar com você de uma maneira desproporcional, se tentar se defender, brigar ou tentar devolver na mesma moeda não é uma resposta sábia. A resposta sábia é você responder com serenidade, porque a serenidade acalma qualquer tipo de raiva. O finalzinho no verso 7 aqui ele vai dizer o seguinte: vi falsos ricos esbanjando e ostentando tudo, enquanto gente de gabarito foi obrigada a pastar na vida. Ele vai dizer o seguinte aqui na revista atualizada: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Muita gente é pobre e se comporta como rico, e muito rico se comporta como pobre, né?
O equilíbrio disso é o pobre agir como alguém que precisa prosperar, ou seja, quando eu digo que um pobre age como pobre, é alguém que não tem dinheiro, dormindo até meio-dia, não estudando, não se esforçando, ele é um pobre que está agindo como rico, ele tá desfrutando de algo que ele ainda não conquistou. Ao passo que muitos ricos também, mesmo tendo riqueza, eles vivem como pobres, eles não descansam, eles não desfrutam, ele não faz uso daquilo que ele já conquistou. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, acho que o que ele está querendo dizer aqui é que a coisa mais estranha é ver um pobre que não está se esforçando para sair daquela situação e ver um rico que já saiu daquela situação vivendo como um pobre. Essas são situações de tolice. Vamos continuar aqui para achar nossos textos. No capítulo 11, lá no verso 5, ele vai dizer assim, ó: assim como você nunca entenderá como se forma a vida na mulher grávida, também nunca entenderá o mistério de tudo que Deus faz. Ele vai dizer assim lá na revista atualizada: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não se sabe das obras de Deus que faz todas as coisas. Hoje nós sabemos como se formam as coisas dentro da mulher, mas não é isso que o autor está dizendo. Ele está dizendo que tudo isso passa em segredo. O vento você não sabe onde se forma e tudo que está acontecendo dentro da ventre da mulher está protegido ali pela pele, por tudo aquilo que está envolto. Então ele está dizendo que o caminho de Deus ele também é assim, ele não é algo explícito. Nós não conseguimos discernir o caminho de Deus porque ele se passa de maneira secreta. Isso nós vimos ao longo da história, o Senhor escondendo Moisés na casa de Faraó, a morte de Jesus, que parecia para as trevas ser uma vitória, ser na verdade a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre Satanás, sobre a morte. Então a gente percebe que ao longo do tempo nem o diabo, nem ninguém conseguiu discernir o que Deus estava fazendo, porque tudo que Deus faz é assim, e é bom, né? Glória a Deus por isso. O 9 do capítulo 11 é um recado à mocidade. Ele diz assim: jovem, aproveite ao máximo a juventude, desfrute toda essa força e vigor, siga os impulsos do seu coração, e se algo lhe parecer bom, corra atrás. E aí ele fala assim, ó, isso parece até um conselho imprudente, né? Mas ele termina dizendo: mas não se esqueça que nem tudo é permitido. Um dia você terá de responder a Deus por tudo. O que ele está dizendo? O seguinte, que a juventude não é uma liberdade para pecar e falhar e cometer erros que podem destruir sua vida. Na verdade, a maioria dos erros, a maioria dos sofrimentos que as pessoas têm na vida adulta e na velhice foram consequências de erros feitos em sua juventude. Então o que ele está dizendo? Isso mesmo, tem vigor, aproveita, faz o máximo que você puder. Só não esqueça que sobre todas essas coisas existe um critério. O critério é obedecer ao Senhor. E ele entra no 12, continuando esse assunto com o jovem. Ele vai dizer o seguinte: honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem cobrança e seu vigor se vá, antes que a visão falhe, o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar uma lareira. Ele está dizendo assim: entregue ao Senhor os seus melhores dias, porque a velhice vai chegar. E aqui ele vai discorrer poeticamente, como já tínhamos lido ali nos resumos, que ele vai falando da velhice, o que vai acontecer. As coisas vão se acabando, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus que o deu, e vai acabando tudo. Ou seja, aproveite quando você está no auge do seu vigor, para você honrar o Senhor, para você fazer a vontade dele, para você fazer as obras dele, que você possa fazer isso enquanto Deus está te dando força, porque é inevitável que mesmo tendo Deus, você irá envelhecer. E quando você envelhecer e não tiver mais vigor, você já não poderá dar o seu melhor para o Senhor. Então aproveite enquanto você tem força para fazer isso. E aí, o 6 e o 7, ele vai dizer o seguinte: a vida é agradável enquanto durar, logo acabará, a vida é frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo volta ao pó, o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. Aquilo que a gente estava falando, ele terminando a conclusão da velhice, dizendo que nós todos somos pó, Deus nos deu um fôlego de vida que um dia será retirado e não haverá mais sentido para fazer algo, porque não haverá mais oportunidade. Então aproveite enquanto você está vivo, forte, para honrar ao Senhor. E ele termina dizendo, lá no 12, ele termina: mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limites para se produzir livros, e estudar demais deixa qualquer um esgotado. Para finalizar a conclusão, a conclusão é a seguinte: tema a Deus e faça tudo o que ele mandar.
É isso, no devido tempo Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Então, no final das contas, lembre-se que você está vivendo em um palco no qual a plateia é o próprio Deus. Ele está vendo tudo que você faz. Isso não é só para que isso te traga a responsabilidade do seu viver. É para que quando você lidar com uma injustiça, como nós lemos tanto nesse livro, de pessoas que fazem mal e as coisas parecem que não mudam para elas, de pessoas que são ruins e parece que elas prosperam. Lembre-se, toda a maldade que ela fez, toda a injustiça que ela cometeu, todo o mal que ela causou, foi feito diante de um palco do qual Deus é a plateia. E o texto está dizendo que Deus não deixará isso de forma impune. Um dia Ele irá julgar, Ele irá colocar as coisas todas às claras, nada ficará oculto. Então que isso te traga responsabilidade no viver, mas também tranquilidade em não viver uma vida de justiceiro, querendo fazer justiça com suas mãos, na percepção de que Deus não está fazendo nada. Fique calmo, no tempo certo, Deus julgará todas as coisas. Que você possa ter aproveitado essa leitura, que Deus te abençoe, que o seu coração seja edificado por essa palavra e que Deus conduza você a um caminho de sabedoria. Que Deus te abençoe, foi um prazer passar com você o livro de Eclesiastes.